Vamos dar exemplos de doenças, as principais doenças associadas à dor? Você vai falando uma por uma, se você quiser entrar um pouquinho no tratamento, mas o tratamento a gente vai deixar mais para o final. Dá os exemplos do dia a dia do médico de dor, de doenças que causam dor. Eu acho que, né, vai ter discussão aqui em outras oportunidades com especialistas em cefaleia, então não vou me estender em cefaleia, mas a gente precisa falar de cefaleia porque é a causa mais comum de dor hoje, que existe. Um exemplo aqui, ó. Então, enxaqueca, a causa mais comum é a enxaqueca, mas nós temos a cefaleia tensional, que é muito comum, é até mais comum em homens, que é uma dor de cabeça mais do dia a dia, pior no final do dia, relacionada a estresse, tensão, ansiedade. Essa dor é muito comum. E a cefaleia já é a segunda doença mais comum de todas. A primeira é cárie. Que nem muitas vezes o paciente não vai procurar, né, não vai procurar por causa dessa doença, mas a segunda é cefaleia. E a cefaleia, ela é a segunda doença também que... Aliás, seria a terceira, né? A segunda doença é a lombalgia, que mais causa um afastamento do trabalho, né? Então, a primeira é depressão, ansiedade, distúrbios emocionais é a primeira, a segunda é lombalgia, a terceira é cefaleia. Então, a cefaleia é uma doença muito importante porque o dia a dia chega muita gente com cefaleia. E uma coisa que, assim, não tem como falar de cefaleia sem falar de uma dor de cabeça muito comum que existe, que é a cefaleia por uso excessivo de analgésicos. Que no passado virou uma festa, a gente chamava de abuso de analgésico. Esse nome foi modificado porque é ruim você falar para a pessoa, né? Parece que a pessoa está abusando. Muitas vezes foi prescrito, né? Ela só está seguindo uma prescrição médica. Eu já vi isso muito. Então, se você usar analgésicos por mais de um mês e mais do que 3 vezes por semana, né? Difere entre um analgésico e outro, opioide ali, alguns são 3 vezes, outros são 2 vezes, mas enfim, se você estiver usando mais de um mês, no mínimo 3 vezes por semana analgésico, você já pode desenvolver essa dor de cabeça, que é uma dor que vai ser... É como se o seu corpo quisesse o analgésico. Eu falo, para explicar para o paciente muito, eu falo, é como se o seu corpo precisasse do analgésico, então ele quer o analgésico, ele faz doer para você tomar o analgésico. E isso é muito comum, porque qual é o tratamento disso? Você tem que deixar a pessoa um mês sem analgésico. E é muito difícil. Como você vai falar para uma pessoa... quebrar esse ciclo. E como você vai falar assim, né? Você tem muita dor, agora eu vou... Tudo bem, vamos tratar a sua dor. Fique um mês sem analgésico. É lógico que a gente tem estratégia para fazer isso, né? Sim, mas quebrar esse ciclo, essa espiral é muito difícil, É muito difícil. Então, a cefaleia é importantíssima. A gente não pode deixar não podia deixar de citar a cefaleia mesmo... Porque tem muitas causas de cefaleia, aí tem as algias crâniofaciais, que tem o trigêmeo, que tem o dente, a articulação muscular, né, diversas condições. A segunda dor mais comum é a lombalgia. O Eloy falou um monte de lombalgia. Imagino que o Eloy deve ter falado soltei aí muito, no podcast dele, mas eu vou soltar. Lombalgia, ela é a segunda causa de afastamento do trabalho, só perde para distúrbios emocionais, e 8 em cada 10 pessoas tiveram ou terão lombalgia na vida. Então, é um índice muito alto, né? Quase todo mundo vai ter lombalgia. Então, a gente precisa falar de lombalgia porque 90% das causas de lombalgia elas são inespecíficas, ou seja, não é por causa daquela hérnia de disco, não é por causa daquela artrose, não é por causa de nada daquilo. Mas, né, como já teve um colega, inclusive o Eloy, excelente cirurgião de coluna, trabalha conosco, não precisa falar muito de lombalgia. O terceiro tipo de dor que é muito frequente são as dores articulares, que é a famosa artrose que a gente fala. Né? E a artrose nada mais é do que uma artrite inflamatória, ela é uma inflamação que se dá nas articulações. Existem diversos fatores que são responsáveis por essa inflamação, como imobilidade, falta de atividade física, sobrepeso, dieta, diabetes, hipertensão, tabagismo, fatores genéticos, isso com certeza tem influência também. Então, pessoas, por exemplo, é muito comum quem tem geno valgo, que seria, né, as pernas, o joelho virado para dentro, eles têm uma tendência a desenvolver mais artrose. Mesma coisa o varo, né, que seria aquela perna de cowboy. E
E a artrose é muito importante. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente com 33 anos com dores articulares. Me falaram que é artrose e tudo. Falou, calma, pode ser também uma artrite autoimune. Por mais que tenha a artrose, ela pega mais os dedos, a artrite pega mais o punho, mas é muito importante quando fugir do padrão, não é idoso, não tem imobilidade, não tem sobrepeso. Tem muita dor articular, existem algumas outras doenças, como artrite reumatoide, lúpus, artrite psoriásica, diversas outras doenças podem causar artrite. Mas, descartando essas doenças, de longe a mais comum é a artrose. E a artrose é muito frequente no dia a dia, e uma coisa já... Define a artrose, professor. Então, a artrose é uma inflamação que acontece nas articulações, uma perda, uma diminuição do líquido nas articulações, do líquido sinovial. O osso, o contato entre os ossos, esse espaço entre os ossos, ele vai diminuindo. Né? Muitas vezes existe até a anquilose, né? Um osso pode encontrar com o outro. E nos estudos, se você for estudar aquele tecido, o que está acontecendo ali, são células, nossas próprias células de defesa estão atacando a articulação. E os mecanismos são esses que eu falei. Agora, existe um mito de que quem tem artrose não pode forçar a articulação. Então, eu recebo muito paciente assim que fala, eu tenho artrose do joelho, então eu estou fazendo só atividade na água, porque não pode ter impacto, né? Não tem nenhum estudo mostrando isso. Isso é um mito e não existe estudo que confirme que você correr vai piorar a artrose de joelho. Na verdade, melhora. Então, isso é uma coisa... musculação melhora a dor da artrose. Então, a imobilidade é que piora. Então, esse seria um tipo muito importante. Tem a dor oncológica, que eu acho que é toda uma... É motivo de uma discussão totalmente à parte, porque existem diversas particularidades, mas o câncer, ele dói, e quando a pessoa tem muita dor por causa do câncer, o câncer pode dar todos os tipos de dor, principalmente a nociceptiva visceral, mas pode ter dor neuropática, principalmente quando ele invade, comprime ou lesa um nervo. E uma particularidade da dor oncológica é que ela responde muito bem aos tratamentos, principalmente tratamentos de intervenção, e isso aumenta a sobrevida do paciente. Então, isso E a qualidade de vida a qualidade da família, de todo mundo, né? Então, é uma coisa muito importante. A gente tem uma dor também que eu costumo falar que é a dor mais difícil, pelo menos uma das dores mais difíceis de tratar, que é a dor pélvica crônica. Né, que principalmente mulheres, né? Mulheres é mais comum, principalmente mulher que tem endometriose, mas é muito comum em mulheres que têm questões emocionais envolvidas, às vezes abuso, e não só abuso sexual, mas abuso emocional, abuso físico, abuso no trabalho. Então, existe uma correlação muito grande com dor pélvica crônica. Né? Então, eu tento trabalhar muito com a paciente para ela acreditar nisso e aceitar essa condição, porque é muito difícil você falar para o paciente com dor crônica, você tem que ir no psicólogo, e o paciente, e sempre assim, não falar assim, a sua dor é emocional, vá no psicólogo. Ou você tá louca, né? Não é Muita isso, gente interpreta assim, né? E a dor pélvica também tem diversos tipos de tratamento, mas as principais causas são questões ginecológicas mesmo. E nós temos uma dor muito comum, que é a dor muscular. Né? Então, a dor muscular, que muitas vezes a gente chama de miofacial, que é causada por contraturas musculares. A dor muscular, ela, na grande maioria das vezes, ou em quase todas as vezes, ela vai ser secundária. Tem uma causa por trás. Né? Então, o paciente que sempre tem uma dor, uma contratura muscular, torcicolo de repetição, na investigação, ou ele vai ter uma hérnia de disco, ou vai ser artrose. Então, geralmente, tem uma dor por trás dessa dor muscular, mas muitas vezes, a dor que chega para a gente é a dor muscular. O paciente fala, eu tenho uma dor, eu tenho uma dor aqui, né, no peito que não melhora, eu tenho uma dor na barriga que não melhora, e às vezes tem característica visceral, mas às vezes você vê que é muscular mesmo. A fibromialgia? A fibromialgia é muito importante. Apesar da fibromialgia não ser uma doença
das mais frequentes na população geral, no paciente que vai procurar um médico da dor, ela é muito frequente. Né? Então, basicamente, 1 a 2 pacientes que procuram médico, a cada 10 pacientes que procuram médico da dor é por causa de fibromialgia. E a fibromialgia, ela é uma doença que nós não temos um entendimento de 100% da sua causalidade ou da sua fisiopatologia. O que os estudos novos mostram é que... Porque antes a gente até falava para o paciente, é um erro de processamento cerebral, é um erro no centro cerebral da dor, das vias inibitórias. Né? Mais uma vez, isso que o Dr. Chu falou é importante. Existe uma via inibitória da dor, que vem do cérebro para as terminações nervosas, que elas inibem a dor. Mas algumas vezes tem uma doença nessa via. E se ela para de inibir, quem estimula fica livre para estimular. Mas os estudos mais recentes mostram que a fibromialgia existem também alterações na medula e de terminações nervosas, ou seja, as terminações nervosas, às vezes no tato, que seria como se fosse uma dor neuropática, onde você deveria sentir o tato, você sente dor. Então, existem coisas da fibromialgia que a gente não sabe. Um erro de interpretação do sistema importantíssimo nervoso. Sobre a fibromialgia. Não há um exame para você diagnosticar. Então, eu falo muito para o paciente isso. Não existe um exame de imagem, de sangue ou algum teste que a gente consiga fazer para saber. Hoje, o diagnóstico de fibromialgia é através de critérios. Né? Então, existem alguns critérios maiores, menores e critérios associados. Basicamente, é uma doença que tem que ter dor e uma dor mais difusa em 5 grupos, onde seria tórax, abdômen, membro superior, membro inferior e nas costas. Muitas vezes tem dor de cabeça junto, depressão e ansiedade, sono irregular, sono não reparador. A pessoa dorme e fala, parece que eu não dormi, parece que eu não descansei. E uma fadiga, um cansaço. O paciente fala, eu me sinto cansado o tempo todo. Isso é típico da fibromialgia. Só que junto disso podem ter diversas manifestações. Alterar síndrome do intestino irritável, que também é considerado uma dor nociplástica. Né? Muitas vezes não dói, mas fica naquele intervalo de constipação e diarreia. Pode ter vertigem, tontura, dor no estômago, dor de cabeça, mal-estar, zumbido. E quando você vai falando, perguntando, porque eu não falo tudo isso para o paciente, mas eu falo assim, e aí, mas você tem zumbido? Tenho. Mas você tem? Tenho. Então, o diagnóstico de fibromialgia seria esse. Obviamente, afastar algumas causas de dor. Então, por exemplo, o paciente está com dor articular. Às vezes, se você estiver suspeitando que seja artrite inflamatória ou autoimune. Mas, então, a fibromialgia é uma doença, ela afeta mais mulheres, né? 2 mulheres para cada homem. Na prática, isso são dados de literatura. Na prática, eu acho que é muito mais. É difícil você atender um homem com fibromialgia. Tem, mas é mais raro. Existe uma doença que é muito confundida com fibromialgia, que é a doença da hipermobilidade e dor crônica. Não sei se vocês têm, mas eu sou hipermóvel, então um teste simples é você tentar encostar o seu dedo aqui no... Não, eu não tenho. Isso são pessoas... Eu vou quebrar no meio. Ou quando você dobra o braço, o seu braço ele faz uma... dobra para frente, ele dobra um pouco para trás. O que significa isso? Os tendões, eles esticam mais. 20% da população é hipermóvel. Principalmente aqueles acrobatas. Mas isso não quer dizer nada. Eu sou hipermóvel e não tenho dor. Só que dos hipermóveis, né, em torno de 30% aí eles vão sentir dor crônica. E parece muito fibromialgia. E eu falo muito isso, eu gosto de falar de hipermobilidade, porque o que é mais comum de acontecer? Você encaminha alguém para fisioterapia, o que a pessoa vai fazer na fisioterapia? Alongamento. E quem é hipermóvel não pode ficar fazendo alongamento, porque ele já é alongado. Olha só. Então ele tem que fortalecer a musculatura, principalmente perto dos fusos articulares, né? Então eu já escrevo, quando o paciente é hipermóvel, eu escrevo para o fisioterapeuta, porque eu acho que é interessante, eu falo sempre isso, não é que eu devo escrever, o fisioterapeuta sabe mais que eu o que precisa ser feito, só que eu posso falar para ele, esse paciente é hipermóvel, esse paciente, porque eu sei como às vezes no tratamento são muitos pacientes, às vezes você faz terapias de grupo, e nem sempre dá tempo para o profissional
analisar um educador físico que vai fazer uma ginástica em grupo. Às vezes não consegue analisar um por um para saber quem é hipermóvel, quem tem doença articular. E na realidade então, o tratamento acaba sendo mais individual, né? É para onde a medicina está caminhando. Né? Tem uma coisa muito interessante em questão de tratamento, que é o tratamento hoje por fenótipo. Isso é uma coisa muito legal. Que antes, né, como era o tratamento da dor neuropática antes? Era assim, dor neuropática central, periférica, diferença entre as duas, central é do cérebro e medula, periférica dos nervos. A central trata assim, a periférica trata assim, mas não tinha uma coisa individual. Hoje não, hoje a gente... indivíduo. Hoje a gente trata como fenótipo, então não interessa de onde veio a dor, interessa como ela está se apresentando na pessoa. Então, se a pessoa tem uma dor neuropática de característica periférica, ainda que eu não tenha achado a causa, né? A característica é neuropática, mas se eu não achar a causa, eu vou tratar como neuropática. Então, eu falo isso porque a fibromialgia, a gente trata a fibromialgia muitas vezes com medicamentos que são usados na dor neuropática, né? Pensando nessa questão de circuitos da dor e de centro da dor. Uma outra dor muito comum é a neuralgia pós-herpética. Ela é comum para quem é especialista em dor, porque esses pacientes também, os pacientes muitas vezes eles foram a diversos médicos, e seria o herpes zoster, é aquele que o popular pessoal chama de cobreiro, mas quando dá o herpes zoster, geralmente ele segue um trajeto, né, que a gente chama dermátomo, ele cura e mais ou menos 2-3 meses depois a pessoa pode ter uma dor, o início de uma dor, e essa dor ela queima, ela arde, a gente tem um paciente... Tem um caso clássico do HC, que era um paciente que cortou todas as camisas, porque é uma dor tão intensa que só de você encostar a roupa dói. Então, ele cortou as camisas para não ficar encostando na área de dor. E essa dor é uma dor muito difícil de tratar. Então, quando o paciente já chega com neuralgia pós-herpética, eu já sempre falo, existem os pacientes que com um ano melhoram, mas tem os pacientes que vão cronificar e muitas vezes vão precisar de diversos tratamentos, porque é uma dor difícil de tratar. Tem a dor complexa... Aliás, desculpa, tem prevenção, né? Tem vacina. Exatamente. Hoje para herpes zoster, né? Mesmo para quem teve herpes zoster, essa pessoa tem que ser vacinada. Mesmo se ela teve neuralgia pós-herpética, a gente vacina. Porque 20% dos pacientes têm uma recidiva da neuralgia. Ele pode ter 2 vezes neuralgia pós-herpética. Então, é raro, mas acontece. E a vacina hoje ela é recomendada para pessoas acima de 50 anos, porque só o fato de você ser idoso, isso aumenta a chance de você ter neuralgia. Já tomou a sua, não? Não, né? Nem eu. Infelizmente é uma vacina que ainda é um pouco cara, né? Está em torno de R$1.500, R$2.000, não está acessível para toda a população, mas é uma vacina que ajuda a prevenir muito, né, a neuralgia pós-herpética. Uma outra coisa que ajuda muito é você instituir o tratamento logo no início. Né, o meu pai teve herpes zoster oftalmológica no primeiro ramo do trigêmeo e a gente tratou desde o primeiro dia a dor, assim, valorizando muito a dor para ele não desenvolver a neuralgia pós-herpética. E foi uma coisa que... Então, isso é muito importante, você tratar, porque a dor é muito negligenciada nos quadros iniciais das doenças. Tá? Então, você tem um herpes zoster... Você quer tratar o herpes, né? Você dá ciclovir, você dá medicações pomadas, você dá muitas coisas, mas às vezes você não dá um analgésico. Às vezes você até dá um analgésico, né? Mas né, o máximo que se chega no dia a dia é um tramadol, uma codeína. Né? Depois, quando a gente for falar de tratamento, eu vou falar a questão sobre tramadol e codeína, né? Que eles não são analgésicos fortes, apesar das pessoas acharem que são. Síndrome da dor regional complexa, ou complexa regional, né? Essa dor ela se dá principalmente nos membros, principalmente na mão e pé, após uma imobilização por um tempo prolongado. Né? Assim, por causa de uma fratura? Fratura, assim. Cirurgia, é muito comum, trauma. Então, às vezes, teve só um trauma. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela teve um trauma, ela usou a botinha ortopédica, foi distensão de ligamento, coisa simples, e desenvolveu dor. E é uma dor também que nós não sabemos a causa exata, porque ela se manifesta como uma dor neuropática, mas ela não segue trajeto de nervo nenhum. Ela fica, às vezes, na mão toda e não tem nada no braço aqui. Não segue o trajeto dos nervos. Então, essa é uma causa muito importante. Tem a neuralgia do trigêmeo, que a gente já falou, mas assim, a neuralgia do trigêmeo é uma causa muito importante de dor. E a gente sempre coloca ela à parte,
porque ela é uma dor que se dá no nervo sensitivo do rosto, né? Então, nós temos diversas... Neuralgia seria uma doença no nervo, principalmente no nervo que é responsável por conduzir estímulos de sensibilidade. Então, a gente tem neuralgia occipital, que é no nervo aqui de trás da nuca, que pode doer muito. A gente tem neuralgia pós-herpética, que seria no dermátomo, de onde o herpes zoster se manifestou. Nós temos outras causas de neuralgia mais raras, por exemplo, do glossofaríngeo, que é um nervo que faz a gente engolir, né? E aí dói na hora de engolir. Eu tive um paciente que teve uma neuralgia rara, que quem faz o HC, no HC você vê essas coisas, mas chama neuralgia do intermédio, que é uma dor que dá dentro do ouvido. E as pessoas hoje têm um acesso muito grande à informação. E ele estava controlado, ele veio do Amazonas consultar comigo. Ele estava com doença controlada, melhorou com remédio. Ele só veio consultar porque ele falou para mim: doutor, me falaram que era neuralgia do trigêmeo. Eu estou até bem, mas eu fui olhar na internet, o trigêmeo dói aqui, a minha dor é no ouvido. E aí que eu expliquei para ele que existia um nervo que chamava intermédio, que é ramo do nervo facial, que pode doer ali dentro, que se manifesta parecido, o tratamento é parecido. Ele: não, tudo bem, doutor, eu só queria saber mesmo qual era a minha doença, estou satisfeito, obrigado e tudo. Então, isso acontece. Tem outras dores também. Diabetes. Então, diabetes é uma coisa que a gente não pode esquecer de falar. Diabetes é a causa mais comum de neuropatia que existe. Nós temos a principal, que é a polineuropatia diabética, que começa nos pés, geralmente, depois vem nas mãos. E ela vai subindo, é muito comum, às vezes o paciente tem algum desconforto na barriga, ela pode dar uma neuropatia autonômica, então tem alterações de pressão, essas coisas, mas tem uma outra dor que acontece no diabetes, que chama amiotrofia diabética, que é uma coisa assim, não é tão comum, mas é um quadro dramático, que às vezes o paciente não recebe o diagnóstico. Basicamente dói uma perna, principalmente na região da coxa, fica fraco, e atrofia um lado da perna. E aí o paciente fica procurando lesão, mas não é hérnia de disco, não tem nada na coluna. E isso melhora depois de alguns meses, mas o problema é até melhorar. Porque a pessoa começa a perder peso, ela tem diabetes, começa a perder peso, começa a ficar fraco, e não tem nada na ressonância da coluna, e a pessoa fica realmente é um quadro muito preocupante, às vezes, porque eu falo, é muito comum isso, as pessoas, elas muitas vezes, só o fato de saber o que tem, e saber que, não, isso é uma coisa que você vai ter uma evolução, né, esperada de tal jeito, a pessoa tem uma aceitação melhor daquilo, né? Então, essa dor... Tem uma dor também que chama meralgia parestésica, que é muito comum em pessoas que... por causa de obesidade, uso do celular. Tem um paciente meu que usava o celular no bolso, motorista sentado o dia inteiro, o celular comprimindo. É um nervo que chama cutâneo lateral da coxa. Está aqui perto da região da inguinal, aqui perto da pelve, e dói a parte lateral da coxa. E ele tinha essa dor, tratava como se fosse coluna e era o uso do celular. Inclusive o uso do celular hoje, dor cervical. Atender o celular assim, né? Não, e ficar mexendo no celular, né? Então, nós temos a postura, a cabeça nossa pesa 5 quilos. E nessa postura, agora é a postura da moda, né? O peso sobre a coluna aumenta para 25 quilos. Isso já foi demonstrado em estudos. Você então, sabia disso? Não. A pessoa desenvolve cervicalgia, dor cervical, por causa do uso do celular. Nossa! E isso é muito frequente. Então, eu falo para as pessoas hoje... Vocês têm ideia, em média, quanto que o brasileiro usa celular por dia? Em média? O brasileiro, em média, são 6 horas. Aí você imagina... A gente usa mais que 6 horas, porque essas 6 horas pegou pessoas idosas, pessoas que trabalham... A gente que trabalha muito com o celular, inclusive, a gente usa mais do que 6 horas. Aí você imagina você nessa postura o tempo todo. Então, de 5 para 25 quilos. 25 quilos. Então, é uma causa muito comum de dor, que a dor cervical ela era muito atribuída àquela lesão de chicote, né, no trauma, no acidente de carro, acidente de moto. Mas hoje a dor por causa do celular, ela é mais importante hoje do que a dor por chicote, por mecanismo chicote, que é menos frequente. É uma dor pior às vezes, mas ela é menos frequente. E tem
as dores por questão, por dor por acometimento de nervo, né? Que nós temos as lesões de túnel do carpo, compressão de nervo, hérnia de disco, que já foi falado, alguma compressão de nervo por tumores, né? Então tem outras... Eu já vi muito comum aqueles caras que dirigem viagem longa e ficam com o cotovelo aqui. Isso. No apoio do carro, né? Uhum. O tempo todo. Aí desenvolve a neuropatia aí compressiva. Aí pode dar uma compressão no nervo ulnar aqui, que é aquele nervinho que a gente tem choque de vez em quando, né? Quando a gente bate e dá o choque, esse nervo está muito exposto aqui, então ele dói muito às vezes quando... Mas são as causas mais comuns que existem e as causas mais comuns que procuram a gente nos ambulatórios, né? Tem outras causas mais raras, mas essas... Tem uma causa muito comum que ela é negligenciada pela maioria das pessoas, que é a neuropatia pós-traumática. Eu não podia deixar de falar disso, né? Principalmente para, por exemplo, quando você vai fazer uma cirurgia, só de você fazer um corte... Por exemplo, uma coisa assustadora, a incidência de dor crônica pós-toracotomia é 60%. Ou seja, o cara vai fazer uma cada cirurgia 10 cardíaca... pessoas que operam cirurgia cardíaca de peito aberto... É que hoje isso diminuiu, hoje tem muita cirurgia endovascular, mas cada 10 pessoas que fazem abertura, 6 vão ficar com dor crônica na ferida aqui. Eu imagino também drenar o tórax, que é mais comum, diversos pacientes com dor no dreno. Nós que somos neurocirurgiões, eu tenho paciente com neuralgia de ferida operatória de cabeça, que eu pego às vezes, porque não infiltra na hora de fazer a incisão na pele. Isso previne. Então, você infiltrar uma ferida, é a pessoa que é cirurgião, você fazer uma infiltração com anestésico, você previne com que o paciente, que haja uma sensibilização periférica ali da ferida e futuramente uma sensibilização central. Apesar da anestesia geral, é importante fazer uma anestesia local e sim, a anestesia geral a dor crônica pós-operatória. Porque a anestesia geral muitas vezes ela ceda, mas nem sempre ela tira toda a dor. Olha só. Né? Então é essencial que tenha esse cuidado, porque é muito comum essa neuropatia pós-traumática, não só o trauma cirúrgico, mas traumas também do dia a dia, fraturas e diversas coisas, mas principalmente tem, por exemplo, osteoporose. As pessoas me perguntam muito, é uma coisa muito comum. Osteoporose dói? Osteoporose não dói. Tanto é que as pessoas têm osteoporose e nem sabem, a maioria. Quando é que a osteoporose dói? Quando quebra. Então é muito comum a gente recebe pacientes que às vezes têm várias fraturas na coluna e não sabia. E aí você vai fazer um exame, fratura osteoporótica. E uma coisa interessante, a osteoporose não dói, mas você tratar a osteoporose melhora a dor. Então os bisfosfonados, os medicamentos que tratam a osteoporose, eles melhoram a dor Então existe essa dor óssea pós-fratura de osteoporose, que é uma dor muito, muito comum. Às vezes o paciente não sabe que fraturou e quebrou o osso e sente muita dor.